Bom, vamos aqui à palavra de Deus, queridos. Para quem abriu a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, o tema da mensagem hoje é indo embora por causa de uma coisa. Repete comigo, indo embora por causa de uma coisa. Romanos capítulo 8, verso 35. Quem achou? Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Acharam, irmãos? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo pergunta: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, então, irmãos, ele faz aqui, se você prestar atenção, ele faz, uma perspectiva, ou ele propõe uma perspectiva de lutas, de batalhas. Observe que a maioria dos cristãos costumam dizer, somos mais que vencedores. Mas em quê? Somos mais que vencedores. Tem gente que quer declarar vitória antes da luta. Pastor, mas eu não posso declarar que em Cristo eu tenho vitória, se é em profecia, se é como ato profético, porque você acredita? Sim. Porque você confia em Deus? Sim. Mas estou me referindo àquelas pessoas que dizem eu sou mais do que vencedores no intuito de que não terão lutas. E isso é, irmãos, um engano tremendo. Paulo está dizendo aqui, observe, ele fala da natureza, criaturas, ele fala do mundo espiritual, anjos, potestades, principados. Paulo fala de tempo e espaço, dizendo claramente presente e futuro, presente e porvir, altura e profundidade. Ele fala de tempo e espaço, ele fala da natureza, ele fala do mundo espiritual, ele fala de lutas, irmãos, que sobrevêm à vida do cristão de todos os lados. Mas ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O que você entende por isso? Eu entendo que o apóstolo está dizendo: meu irmão, vai vir luta. Não é fácil. Muitas vezes dá um desânimo. Às vezes uma palavra que alguém profere, às vezes uma atitude, certo, que alguém toma ou deixa de tomar para com você. Às vezes uma expectativa que é criada, uma esperança que é criada e não se concretiza. E quando nós não estamos alerta, espiritualmente alerta, nós incorremos no risco, nós podemos cair nesse risco de simplesmente não prestar atenção e permitir que as lutas venham sufocar a nossa fé. E eu queria que você respondesse, mas não para alguém, responda para você mesmo, de dentro para mais dentro ainda, do coração para a sua alma. Eu queria que você respondesse: até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposta a ir por sua fé? Qual é o preço que você está disposto a pagar por sua fé? Eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite, irmãos, e eu queria que você respondesse com calma, não se apresse, não se precipite. Pense na resposta.
do que você não abre mão nem mesmo por Jesus. Atenção na pergunta. Existe alguma coisa na sua vida, preste atenção, obreiros, existe algo na sua vida que você não abre mão nem sequer para ter aliança com Deus? Boa parte das pessoas sinalizam e diz: não, pastor, eu abro mão de qualquer coisa pelo meu Deus. Eu abro mão de qualquer coisa para que eu venha manter a minha aliança com Deus. Mas será que isso é verdade, irmãos? Entende o que eu estou dizendo? Será que você não carrega com você, ainda agora, ainda hoje, será que você não carrega com você algo que você trouxe da sua vida antes de conhecer as Escrituras? Antes de você conhecer Jesus, será que você ainda não traz consigo alguma coisa até hoje que te impede de ter uma aliança verdadeira com Deus? Por isso eu perguntei: até onde você está disposta a ir por sua fé? Estamos vivendo, irmãos, tempos de separação entre joio e trigo. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que nem todos aqueles que abrem a boca e dizem Senhor, Senhor, de fato estão firmes com o Senhor Jesus até onde for. Observa-se aí a cada dia problemas, polêmicas. Esses dias agora, irmãos, o hino alvo mais que a neve. Como é que alguém é capaz de dizer que o hino alvo mais que a neve tem a ver com racismo? Entende isso? Esses dias agora, pouco tempo depois, dias depois, o outro foi dizer: não, olha esse hino aí, o nosso general Cristo, que nós cantamos agora há pouco, isso aí pode incitar as pessoas à violência. Qual é a pessoa que aceita Jesus que não entende que a nossa guerra, que a nossa luta é espiritual? Quem é que não compreende que nós não lutamos contra a carne e o sangue? Que a nossa guerra é contra o mal, é contra o pecado, é contra o diabo e o inferno. Todo cristão sabe disso. Ninguém canta um hino desse e sai pensando: eu vou sair daqui da igreja e eu vou me armar. A nossa arma é a palavra de Deus, irmãos. E nós andamos armados com ela o tempo todo. Amém? Você sabe, nós pastores não somos fáceis não. Quando o pessoal para na blitz e pergunta: armado? Eu digo: tô. Eu digo: tô. É o quê? Eu digo: calibre 66. Aí ele olha lá: é Bíblia? Eu digo: é. Vai-te embora, vai-te embora. Amém? Porque quando ela não está em papel, quando ela não está no aplicativo, ela está sempre carregada no nosso coração. Amém, queridos? Mas eu vou perguntar mais uma vez mais eu pergunto a você, olha para cá: o que você não está disposto a largar? O que está te impedindo até hoje impede você de verdadeiramente se apegar ao Senhor? E eu não falo apenas o fato de vir à igreja. Você é sempre bem-vindo. Por favor, diga a alguém aí perto de você, toque no ombro de alguém e diga: você sempre será bem-vindo aqui. Sempre as portas estarão abertas para você. Sempre você vai ser bem recebido aqui. Não é disso que estamos falando. A igreja está de portas abertas e você é bem-vindo, porque é casa de Deus. Entende isso? Você sempre é bem-vindo aqui, mas eu estou falando de algo mais: aliança com Deus. Será que não tem algo que te prende? Será que não tem algo que impede você? Você ama a Deus, você reconhece a palavra como verdade, mas tem uma coisa que te impede, que você está trazendo desde lá de trás e não conseguiu se livrar disso até hoje. Isso é muito importante, irmãos. Por favor, Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Esse é um versículo importante, eu já cito muito ele aqui na igreja, mas eu queria pedir para você que hoje ficasse marcado na sua Bíblia.
que você destacasse. Destaque isso aí, isso é importante. Diz a palavra de Deus, João capítulo 7, verso 38, assim: o Senhor Jesus disse isso: quem crê em mim, olha para mim, você crê nele? Sim. Mesmo? Quando eu perguntar, eu queria ouvir um amém, para mim ficar gravado isso na minha memória. Você crê em Jesus? Amém. Pergunte ao seu irmão como. Como você crê? Engraçado que no reino de Deus isso se repete muito. Você tem o que, repete comigo. O que. Você tem o como e o para quê. De novo. O que, o como e o para quê. Porque segue uma ordem. O reino de Deus sempre segue ordem. Então você vai ter o que, você vai ter o como e você vai ter o para quê? Deus sempre dá ordem dessa forma. Ordem de ordenança como ordem de organização. O que, o como e para quê. Gravou isso? Nós temos aqui o que? Crê em mim. Quem crê em mim é o que? Mas nós temos o como. Como é aí? Como é o como? Como diz a Escritura. Então não me venha dizer, eu creio em Deus do meu jeito, pastor. Olha para o seu irmão aí. Seu jeito, né? Quem disse a você que seu jeito está certo? Quem disse a você que você tem o direito de colocar o seu jeito na vontade de Deus? Quem disse isso? Pode tirar o cavalinho da chuva, que o seu jeito tem que estar submisso à vontade de Deus. Então Jesus deixou claro, quem crê em mim é o quê? Agora nós vamos para o como. Como é que eu creio nele? Do meu jeito, pastor. Não. Ele diz aqui, como diz a Escritura. Olhe para o seu irmão e fale, tome. É como diz a Escritura. Não quer saber se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se deixa de concordar. É como diz a Escritura. Amém? Amém. E agora? Como? Vamos para quê? Para quê? Ele diz, se você crê, como diz a Escritura, rios de água viva correrão ou fluirão do seu ventre, do seu interior. Se você crê nele, se crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É um símbolo de quê, pastor? Da presença de Deus. Água que mata a sede. Lembre bem de Jesus falando com a mulher samaritana. Ele disse, olha, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria água e eu te daria água, e essa água faria com que nunca mais você tivesse sede. Mas ele não estava falando, sabe, de estar desidratado. Ele está falando de estar com a garganta seca. Ele está falando com a sede de paz. Ele está falando com a sede de tranquilidade. Ele está falando que a pessoa que não consegue ter, sabe, nessa vida, prazer de viver. Porque tem gente que é assim, irmãos, amanhece o dia, passa o dia, termina o dia e não tem prazer nessa vida. E isso está errado, porque se você crê na Escritura, está escrito claramente, ele disse, tereis vida e vida com abundância. Amém? Vida com abundância. Tem gente que não tem nem vida, sobrevive. Você olha para a pessoa, é um sobrevivente. Olha para essa pessoa de novo. Olha aí, sobrevivente. Você pergunta, ei fulano, como é que tá? Tô sobrevivendo, tô levando, tá indo. Quando a pessoa fala para mim, tá indo, eu pergunto, aonde?
Só se estiver indo em círculo, porque não sai daí, não sai do canto. Você fala que a pessoa hoje está do mesmo jeito. Final do ano, se você encontrar, e aí, fulano, como é que tá? Tá indo. Peraí, isso foi o que você disse no começo do ano. Não mudou nada. Tá tudo empancado. Tá, pastor. Vai falar bem a verdade? Tá. Minha vida, meus sonhos, meus projetos. Então tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu não estou falando de riqueza, por favor, tire isso da sua mente. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de riqueza, nem estou falando agora de bens, mas eu estou falando de vida. De você ter vida. É preciso, em nome de Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura. Talvez seja aqui onde você está errando, porque você até crê, mas crê do seu jeito. E se o seu jeito não estiver de acordo com o jeito de Deus, quem vai vencer? Deus. Sempre. Sempre vai vencer. E se você quiser ter vitória, você tem que estar do lado certo, do lado dele. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Está claro isso? Sim? Lucas capítulo 18, verso de número 17. Esse é com certeza um texto muito conhecido nosso. Todo cristão conhece isso aqui de cor e salteado. Mas ele sempre nos traz um ensinamento, irmãos, importante. E eu queria que você atentasse a isso. Lucas capítulo 18, verso 17. Diz o evangelista, citando o que Jesus falou, ele disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, olha de novo como, entendeu? Olha o como. O que é receber o reino, mas o como? Como menino, como menino, como criança. Receber o reino como se fosse uma criança. Isso quer dizer o quê? Alegria, simplicidade, ausência de malícia, fé. Você sabia que nós ensinamos as crianças a não ter fé? Porque elas já nascem com fé? Se você pegar uma criança, sua criança, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, avô, avó, pega uma criança pequena, põe ela em cima de alguma coisa e fala assim: pula. O que a criança faz? Ela pula. E você que se vire a pegar. Porque ela simplesmente não duvida, ela acredita na sua palavra. Elas já nascem crendo. Por que a criança pega um carrinho, irmãos, e faz assim, ó, daqui a pouco faz assim, ó, porque ela acredita. Ela simplesmente acredita. Nós é que vamos ensinando a criança a ter medo. A criança não nasce com medo, tá? Se você vê uma barata e grita, a criança pode se assustar e aprender a ter medo por causa daquele susto, mas ela não nasce com aquilo, entendeu? Ela não nasce com medo do escuro. Esses dias eu estava atendendo um paciente meu e nós estávamos falando sobre medo. Uma pessoa com um problema de ansiedade gravíssima. Eu estava explicando a ele sobre o medo. E eu falei assim: olha como é que nós somos, muitas vezes, irmãos, mal ensinados, ao ponto de ficarmos sem noção das coisas. Talvez hoje não faça mais isso, mas eu vou falar da minha época, tá? Você me ajuda aí se ainda faz isso hoje. Mas eu falei para ele: eu nunca entendi como é que você quer acalmar uma criança
Vou falar de onde eu nasci, do sertão. Como é que era? Você põe o menino na rede, bota 2 cabos de vassoura nas pontas e alguém fica balançando. Tudo bem, isso relaxa. O que eu nunca entendi? É a música. Boi, 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 boi da cara preta. Como é que você vai querer que a menina durma? Você imagina se o menino imagina um boi da cara preta vindo pegar. Pega esse menino, olha isso. E quer que o menino relaxe. Aí depois não sabe que o menino passa horas e horas chorando. Né? Quando cantava, no meu tempo cantava da Cuca, irmão. Música da Cuca. Saci Pererê. Como é que o menino ia dormir? Nós ensinamos o medo. Jesus está dizendo, não. Recebe o reino como menino. Confie nele. Na hora que ele disser, pule, meu filho. Mas eu não estou vendo o chão. E daí? Pule. Adendo. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nunca manda ninguém pular de prédio. Tá? Se você ouvir uma voz, é o Satanás. Tá? Quando eu falo pule, estou falando de crer. De estar num problema e você dizer, eu vou enfrentar, vou pular para dentro, vou resolver, porque Deus é comigo. Amém? Ele disse, quem não receber como? Menino. Entende? E o resultado, evidentemente, não vai herdar a vida eterna se não receber como menino. Verso 19. Verso 18. Perguntou-lhe um certo príncipe. Príncipe aqui não é filho de rei, mas já expliquei para você, fala de alguém de autoridade, alguém de posse. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, olha a pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você notou que Jesus já tinha dito isso? Tinha acabado de falar isso? Notou isso? Olha, para ter a vida eterna, tem que fazer o quê? No reino de Deus. Como menino. Fechou a boca, aí o outro vai e pergunta, o que eu faço para herdar a vida? Eu fiquei pensando isso hoje. Eu falei, irmão, tem gente desse jeito no culto? Você acaba de responder e a pessoa, como é que é isso? Mas acabei de falar, onde é que você estava? A mente voando. Jesus respondeu. Verso 19, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Jesus aqui está dizendo para ele, não vem me adular não. Não vem com esse negócio de, sabe, eu vou usar a língua, hoje eu estou muito sertanejo, irmão, voltei minhas raízes. Não vem com pantinho não. Negócio de nhenhenhen não. Diga o que você quer logo. Tá? Lembrei agora do pastor Manel. O pastor Manel não gosta muito de pantinho não. Diz logo o negócio, o que é, irmão. Fala o que é. O que você quer? Negócio de bom mexe, esse rodeio, esse negócio alisado todo, não, o que você quer? Amém? Amém. Olha para o seu irmão, perguntou, é assim também? Tem uns que são, né? Tem gente que você tem que perguntar logo. Se você rodear muito, a pessoa perde logo a paciência. Eu sou um deles. Tem pessoa que começa a perguntar, fala, o que você quer saber mesmo? Corta aí vai direto no negócio, que eu estou vendo que essa pergunta lá não sei aonde para chegar aqui não. Pergunta logo o que você quer. Jesus está dizendo aí, seja sincero, rapaz. Vai direto ao assunto, amém? E ele responde no verso 20, sabes os mandamentos. Você sabe. Não vem com essa desculpa de dizer assim, pastor, a minha leitura é pouca. Você pode ter ido pouco para a escola. Você pode ter estudado pouco, mas você sabe que matar e roubar é errado. Sabe? Sabe que adulterar é errado? Sabe que pegar no alheio é errado? Sabe? Você sabe. Então não vem com essa desculpa. Eu não sei assim os versículos da Bíblia. Meu irmão, a lei de Deus está no seu coração. É tanto que quando você vai fazer uma coisa errada, o coração fica acusando. Entende? Jesus disse, você sabe, rapaz. Você sabe os mandamentos. Não é que essa conversa, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Você sabe o que é para fazer. Se você não faz, é escolha, mas você sabe.
Amém? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aqui não só são esses, mas Jesus está fazendo um resumão aqui, porque ele já sabia. Então, se você sabe, eu não preciso detalhar tudo. Entende? Verso 21, atenção a ele. Disse ele: todas estas coisas, todas, tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, irmãos, desde a minha mocidade, desde que eu era pequeno, eu faço isso desde que eu sou pequeno. Isso remete lá ao que Jesus está ensinando: receber o reino como menino. E ele está dizendo, desde menino que eu faço. É uma outra forma de dizer: eu estou pronto, né? Eu estou preparado, porque eu faço isso desde pequeno. O que o Senhor está dizendo aí para os outros? E eu sei. Olha para o teu irmão. Sabe mesmo? Tu faz mesmo? Sério? Sério que você é isso que nós vemos aqui? Ou tem coisas que você traz e você nunca abandonou? E você tem diante de Deus um posicionamento que muitas vezes não é o sincero, não é o verdadeiro, porque você cria um personagem, sabe? Você chega diante de Deus e fala: não, porque eu faço, eu sou de Deus, eu sou fiel, mas não muda. Olha o que o cara está dizendo: eu desde criança, desde pequeno moço, eu faço isso aí. É alguém que está querendo um diploma de santo, irmãos. Porque é isso que muita gente quer. Alguém que confirme, alguém que concorde e fala assim: pessoa boa. Pessoa boa, isso é homem de Deus, isso é mulher de Deus. Eu não preciso que ninguém confirme. Eu estava falando hoje com o diácono Alisson, que um grupo de pastores falaram assim: pastor, vem fazer parte aqui do nosso grupo, tal. Aí eu falei: o que que precisa? Não, a gente vai lá e tal, e vamos fazer uma reunião para reconhecer seu ministério. Eu falei: como é que é isso? Não, a gente vai analisar e depois nós vamos consagrar. Eu falei: não, pastor, eu já sou consagrado. Eu não me consagrei, não derramei óleo na minha cabeça. Fui consagrado pelo pastor. E a igreja a qual eu era vinculado, eu não saí fugido. Meu pastor me abençoou, me deu permissão de continuar o evangelho. Então, 30 anos depois, eu não preciso que alguém reconheça, não, meu irmão. Claro, testemunho, sim. Por favor, não confunda as coisas. Testemunho, sim. Mas eu estou aqui há 17 anos. Procure saber da minha vida, procure saber do meu procedimento. Procure saber. É simples. Não dá para se esconder por muito tempo. Ninguém consegue se esconder por muito tempo. Converse com os irmãos. Analise. Eu não preciso disso. Tá? Eu preciso de testemunho para os que estão de fora, para os que estão de dentro, para que eu, pregando aos outros, não me perca. Mas não é disso que está falando aqui o texto. Está falando de alguém que não tem essa aliança com Deus, mas quer mostrar para os outros que tem, sem largar o que está errado. É querer os dois, querer servir a dois senhores.